todos nós nesse e para iniciar, nós vamos pedir a todos os irmãos e as nossas famílias que desagravam no Salmo 139. A minha é a letra grande. A minha é a letra grande. Eu acompanho para uma outra pequena. Tá bom? Olha. Eu preciso falar primeiro. Salmo 139. Está na tela aqui os versos que nós vamos ler. Obrigado. Gosto que o irmão ali deu assistência dele ali em cima do laço, né? 139 está aqui. Bom, vamos ler do verso 13. Não conseguiu achar, irmão? Eu faço você aqui. Beleza. Vamos ler do verso 13 ao verso 18. Vamos orar nesse instante? Deus querido, derrama o seu Espírito sobre essa igreja. Tu sabes, ó Deus Santo, que essa mensagem foi preparada exclusivamente para essa igreja, mas sabe também que as nossas visitas serão abençoadas com esta mensagem. Queira, Senhor Deus, derramar o Teu Espírito sobre os líderes da igreja. Amém. Sobre as nossas crianças. E dá-nos um coração manso e humilde diante de Vós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu fui convidado pelo irmão Adão e também o irmão Batista foi convidado pelo irmão Adão para trazer essa mensagem bonita que ele traz no violão. E o irmão Batista até pode já sentar aqui, porque ele vai tocar uma música logo depois que a gente lê esse trechinho. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Verso 13 do capítulo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda era informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasses, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, vamos ver esse verso. Obrigado. Leva lá no verso 14, está aí. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus me formou de uma forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. Quando eu estava no seio do ventre de minha mãe, quando nenhum dos ossos existia ainda, Deus já me conhecia. Eu conhecia você, irmão. Conhecia você, criança, jovenzinho. Deus já sabia quem era você. Quando foi unido teu pai e a tua mãe, Deus já sabia quem seria eu e quem seria você. Amém? Amém. Vamos ouvir uma música em louvor ao nosso Deus com o nosso irmão João Batista.
nosso violonista é diferente, né? Diferenciado. Ele faz uma faculdade de violão. E veio tocar para nós e cobrou quanto? Em louvor ao nosso Deus. Deus o abençoe. Amém? Pedacinhos. Mas tá gravando na íntegra. Que daí manda pro pastor. Pastor gosta de violão.
Amém? Que Deus seja louvado. Irmãos, o irmão Matias, ele disse assim para mim já há algum tempo, que tinha que fazer uns 3 programas sobre saúde, né? Eu falei, não, nós vamos fazer uns 2 aí dá certo. Mas eu tive trabalhando, porque Deus me deu essa graça, esse tempo aqui precisaria de mais 2, mas vamos procurar passar hoje. Eu queria então, fazendo essa observação, que eu vou ser bem rapidinho, mas o que interessa é ser a nossa atitude em louvor ao nosso Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Amém? Amém. Outra situação, em especial para nós, os líderes da igreja. Vocês, se quiserem, eu posso até deixar mensagem com o moço ali para passar para vocês depois, tá bem? É um conhecimento bem aprofundado, mas serve para todos nós, porque eu vou tornar ele em uma linguagem que até as criancinhas podem aprender. Quando eu me interessei por esse tema que Deus deu ao meu coração, eu devia ter a idade de vocês, tá bem? Vocês vão gostar também. Então Deus, quando nos fez, vocês já perceberam, né, que o Salmo 139, né, mocinho e a mocinha, bonito. Quando Deus nos fez, Ele nos fez de um modo assombroso. Antes que existia qualquer osso, qualquer carne, Deus já sabia quem era a gente, tá bem? O próximo slide. É por isso que eu disse que seria para os nossos líderes. Os irmãos já lembram da mensagem passada, né? Desse tema, dessa mensagem. A reforma de saúde é para a terceira mensagem angélica. As 3 mensagens angélicas, ela faz parte do livro do Apocalipse. A terceira mensagem angélica, ela é, todos nós sabemos que anjo, na profecia, significa a igreja, o povo de Deus, que passa a mensagem. Então a terceira mensagem angélica é a mensagem que o povo de Deus passa adiante. Percebe? E a profecia diz que é para o alto clamor. O que é o alto clamor? Todos nós sabemos que o alto clamor é a nossa pregação que une 2 coisas. É a guarda dos mandamentos de Deus e a graça de Jesus Cristo. Tem igrejas por aí colocando uma coisa mais alta do que a outra. Não é mais alta do que a outra. A Bíblia ensina na terceira mensagem angélica que tem o mesmo nível. Tá? Então, eu aceito Jesus para observar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é só os 10 mandamentos, né? Mas ela é os 10 mandamentos. Os irmãos lembram das mensagens passadas que nós já fizemos aqui. Os 10 mandamentos, ele é interpretado por Jesus nas bem-aventuranças. São 10 bem-aventuranças, lembra? Sim. É interpretado por Jesus também no Pai Nosso. Lembra que os primeiros 4 mandamentos estão nos primeiros 4 pedidos da oração do Pai Nosso, e os últimos 6 mandamentos está resumido nos últimos 3 pedidos da oração do Pai Nosso. Vocês lembram, né? Então, isso é a mensagem do alto clamor. É lógico que não vai ser pregado no que eu estou falando aqui, né? Cada um é um mensageiro de Deus. Uma parte, cada um dos irmãos é uma parte dessa mensagem angélica que devemos levar ao mundo. Mas para levar ao mundo, lá na terceira mensagem angélica, diz que a gente precisa dizer que as pessoas precisam guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que está no verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse. Porém, a terceira mensagem angélica diz que o mundo será lançado no fogo se não obedecer aos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então a gente não pode esquecer da fé de Jesus. É com fé que a gente obedece. Entendeu? Então, vamos para o próximo slide. Eu estou repetindo isso porque
serviu de introdução para essa nossa mensagem de hoje. Lembram? Então nós falamos da cura natural. A cura natural todos nós temos. Quem sorri, olha o que diz o verso 22 de Provérbios 17. O coração alegre é um bom remédio. É o remédio que Deus nos deu. Sejam felizes. Não precisa ficar escancarado, sorrindo, mas seja agradável, pelo menos. E isso é um bom remédio para o teu coração, para a tua alma, para os teus ossos. A segunda cura medicinal também é um dom de Deus reconhecido por Jesus Cristo, que é os médicos. Você precisa visitar os médicos. O terceiro dom, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no verso 16 e 17 de São Mateus 8, trouxeram-lhe muitos endemoniados pela palavra, e lhes expeliu os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isaías é no capítulo 53 que o Senhor Jesus está repetindo em Mateus 17. Lembra? Vocês lembram, né? Porque os que estiveram aqui lembram. É uma introdução para a mensagem de hoje. Próximo slide. Agora nós estamos falando da nossa profetisa. Às vezes algumas pessoas confundem. Ele não vai ter a profetisa e tal, não sei o que, e fora e critica os adventistas. Ellen White profetiza para a igreja adventista, né? Nós já lemos dessa mensagem, e não para o mundo, para nós sermos a mensagem ao mundo, para nós sermos mensagem às outras pessoas. Então veja o que ela nos diz aí. Uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite, em relação à comida. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Eva no Jardim do Éden. A nossa profetisa nos advertindo. Depois ela diz no livro Temperança: Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Especialmente essa parte aqui nós vamos estudar durante essa nossa apresentação, mas para a gente partir para essa apresentação, nós vamos precisar de entender o que é o ser humano em relação em si mesmo. Vamos adiante para ficar mais fácil. Próximo slide. Salmo 139, 13 a 18, nós já lemos. E a alimentação natural que Deus deu ao ser humano está aqui no Gênesis 2:29. Alimentação ideal: ervas que dão semente e árvores que dão fruto e que dão semente. Irmãos, só esses versos já seriam uma mensagem suficiente. Mas como nós explicamos no início, é especialmente para vocês, viu, líderes? Líderes de família, líderes de igreja. Então vamos detalhar mais as coisas, tá bem? Vocês perceberam que a Bíblia já deu toda a mensagem? Amém. Que Deus seja louvado. Vamos aqui. O ser humano, agora na pandemia, quem tinha uma imunidade forte, passou bem pela pandemia. Aqueles que não tinham, precisaram se fortalecer. Alguns pegaram o tal do Covid, né? E tiveram que ser fortalecidos. A imunidade é necessário a gente conhecer como líderes, para que a gente possa ajudar. No final, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem aumentar a imunidade comendo. É uma bênção divina, Deus nos deu alimentação. É uma graça. Assim como nós somos formados de uma forma assombrosamente, Deus nos mantém a saúde assombrosamente pela alimentação. Vamos adiante? O sistema imune é um conjunto de tecidos, glândulas
É um conjunto de tecidos, glândulas, células responsáveis para, ali tem uma palavra que eu escrevi errado, para combater as doenças infecciosas e os patógenos, que são as doenças que as infecções causam. A imunidade forte promove boa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Próximo. O que é um conjunto? O que é a função do sistema imune ou da imunidade? Ele tem 4 itens. É prevenir contra os agentes externos, né? Os vírus, bactérias e outras coisas, é combater os micro-organismos invasores, detectar a presença desses patógenos, né? Desses germes, e combater, iniciar uma resposta do nosso corpo para recuperar os danos causados por essas infecções, por esses germes. E próximo slide. Aqui nós temos a representação de todos os órgãos e células do nosso corpo que combatem esses patógenos, que combatem esses micro-organismos. Próximo. Órgãos imunitários primários e órgãos imunitários secundários. É dividido em 2. O próximo slide já está escrito aqui no outro slide. Veja ali, os primários, aqui do lado direito, é o timo e a medula óssea. E aqui do lado esquerdo está as amígdalas e adenoides, o vaso, placas lipeias, que fica no intestino, o apêndice. Até há pouco tempo, nós que somos de mais idade, quando ficava doente, tinha que cortar fora o apêndice, né? Dizia que era uma tripinha, não era assim? Não tinha necessidade. Veja que tem necessidade, ela faz parte do nosso sistema imunológico. Os linfonodos, até há pouco tempo as pessoas não sabiam o que era circulação linfática. Os linfonodos são pequenas partículas da circulação linfática e elas nos ajudam na imunidade contra os germes. E também os vasos linfáticos, que é todo o nosso sistema. Próximo. Então tá. Aqui já começa a mostrar no sistema. Irmão, pode voltar o anterior? Aqui nós temos aqui os órgãos primários. Aqui eu não tinha falado da medula óssea, né? A medula óssea é do órgão primário. Então agora vamos adiante. Sobre os glóbulos brancos, eles fazem parte do sangue, e o sangue é formado pela medula óssea. E os glóbulos brancos, ele se divide em vários. Próximo slide. Os glóbulos brancos são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Aqui nós temos 5. E daqui em diante, irmãos, nós vamos correr um pouquinho para não cansar, tá? E daí nós vamos ouvir uma música na sequência, e daí para todo mundo ficar sabendo bem o que significa isso. Eu sei que isso aqui, se algum dos líderes quiser, depois eu posso deixar um pouquinho, porque aprendam. Depois vocês vão ver, é bem fácil a cura de uma porção de coisa através da alimentação. Bem, o próximo, aqui está demonstrando a medula óssea e as 5 células brancas que eles fabricam. Próximo, os neutrófilos atuam contra a inflamação, cura as lesões. O próximo, o eosinófilos, que atua nas partes periféricas do corpo, quer dizer, lá nos braços, lá nas mãos, nos peitos. O próximo, os basófilos, que a função é liberar estamina. Tem pessoas que têm alergia, e daí isso é um estudo à parte. Então daí a gente teria que estudar numa outra situação adiante. O próximo, os linfócitos, existem 2 tipos, o T e o B. Os linfócitos, T, ele tem uma vida mais longa,
e os linfócitos B têm vida variável. Ele vai contra aquilo que está fazendo mal do nosso corpo no sangue e pega ele e mata. Simplesmente, depois elimina. A célula tem aqui a natural killer, NK, uma célula muito importante que atua especialmente nos problemas de saúde de pessoas que têm problemas com câncer. Próximo, aqui os monócitos. Os monócitos são as células um pouco maiores e ela, onde ela está no corpo, ela tem um nome. Por exemplo, se ela vai para o pulmão, ela é um macrófagos alveolares. Se ela vai, vamos pegar o último aqui, se ela vai no sangue, no tecido ósseo, ela é um monócito osteoclastos. Então ela tem vários nomes. Então estou indo ligeirinho porque é bastante. Próximo, timo, também ainda é um órgão. Vocês viram que tudo aquilo foi só num dos órgãos, né? Primário. Aqui o timo também é um órgão primário. Ele amadurece as células, ajuda, vamos ler, contra vírus, fungos e outros tipos de infecções. Próximo. Bom, agora nós vamos correr mais um pouquinho. Os vasos e linfonodos, né, que tem a ver com a linfa. Já viram falar massagem linfática, né? Baseado em linfa. Tem a ver com isso aqui. O próximo. Aqui está os vasos linfáticos. Deixa eu contar uma maravilha para vocês. De modo maravilhoso, Deus nos formou. Nós temos 3 tipos de circulação no corpo. Uma circulação grande, que é sanguínea. Uma circulação também sanguínea, que é do coração aos pulmões, para trocar o ar, o oxigênio no sangue. E a terceira, que não é ligada ali, mas de qualquer forma é toda ligada no nosso corpo, que é a circulação linfática. Aqui não são veias sanguíneas, são vasos linfáticos. Percebe? A maravilha que Deus nos fez. O que ele diz de bonito? Isso aí foi descoberto não faz muito tempo. Parece que no século XVIII, XIX, no século XIX. Próximo. Aqui, de uma forma mais detalhada, os vasos linfáticos. Próximo. O passo já começa com o secundário. De sangue em caso de hemorragia intensa, ele produz linfócitos T e B também. E o baço, ele filtra o sangue. Ele filtra de uma forma maravilhosa, como se fosse uma esponja. O próximo slide. As tonsilas, elas estão na nossa boca. Elas são divididas em 3. O próximo slide. Aqui os 3 adenoides, tonsila tubária, tonsila palatina e tonsila lingual. Ela protege contra o que entra de mal no ar, no nosso corpo, das comidas. De modo maravilhoso, Deus nos fez. Amém? É bom. Vamos adiante? O apêndice. O apêndice antes era cortado, né, porque não sabia o que ele significava. Mas aí foi descoberto. Ele tem tecidos linfáticos dele. Ele faz parte do sistema linfático. E ele tem bactérias boas, aquela que ajuda na digestão. Então, é bom proteger. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Uma vez eu tive dor aqui do lado direito, 4 dedos debaixo do umbigo e 4 dedos do lado esquerdo. E daí eu estava meio banco assim, então uma irmã me viu meu banco e ela já sabia, ela disse: isso aí é problema da inflamação
no apêndice. E disse para mim: toma chá de semente de vassoura que já passa. Eu tomei. Parei de marcar. Passou a dor, desinflamou. Vocês vão ver um monte de livro aí, não existe esse remedinho tão simples e caseiro, né? Eu não achei em livro nenhum. Depois disso eu fiz uma faculdade na área de saúde, também não vi em lugar nenhum. Que coisa simples. Vamos adiante? Olha ali o apêndice, tão pequenininho, né? E hoje a gente sabe a maravilha que ele é para a nossa saúde. Próximo, placas de Peyer. Placas de Peyer também foi descoberta há pouco tempo. Próximo slide, aqui tem o desenho dele, onde que ele fica. Ele age como se ele fosse um sensor daquilo que entra mal para nossa medula óssea, nosso baço, nosso tipo, produzir as defesas orgânicas. Que maravilha, né? Como é que é o nome do moço? Do mocinho? Gabriel. Eu sei que a gente não vive tão inelegível. Tua mãe está fazendo um esforço para te ajudar você a ficar calmo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu sou teu companheiro. Eu também não sou muito de ficar quieto. Tanto que eu quis fazer a mensagem bem pequena para terminar logo. Mas eu vou procurar corrida e nós vamos terminar logo, tá bem? Nós somos parceiros. José, Próximo. uma pergunta. Essa peça, esse item aí, ele, segundo o que você falou, ele está ali como um guardião para fazer o alarme em relação à defesa do bactérias, vírus, quando entra alguma sujeira no corpo, ela avisa o nosso sistema e ela. Próximo. Ai, esqueci de dar uma coisa para vocês. Vamos dar. Isso. Essa é o número 2 que está aí nessa folha. Até agora nós só conversamos sobre o número 1. E é bom que vocês peguem essa folhinha. Por quê? Porque ela é um resumo de toda a palestra. E serve como um remédio para vocês, tá bom? Ela serve como se fosse uma receita de um terapeuta. Lembra que eu passei essa folha na vez passada para vocês aqui? E eu disse que era difícil de compreender? Quem lê na primeira vez é fácil, né? Não parecia fácil, irmão Matias. Vocês viram que até agora nós só ficamos no item 1? É que a vez passada foi bem resumido, né? Bem resumido. Então até agora nós só ficamos no item 1. E eu quero ensinar para vocês hoje. Eu esqueci de me apresentar para os que não me conhecem. Eu no dia a dia, o meu trabalho é advocacia, né? Eu sou formado em Direito. E depois, desde criança, dos jovenzinhos como eles ali, eu comecei a me interessar por saúde. Mas eu fui fazer o curso de advocacia. Aí, na sequência, depois que terminei o curso de Direito, eu não queria fazer medicina, eu queria fazer um curso que fosse nessa área que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando hoje. Aí eu fiz o curso de Naturoterapia, um curso de nível superior, demorava 3 anos e eu acabei demorando mais, porque eu não frequentava como adventista, ou bom adventista, não frequentava a sexta-feira à noite, né? Pelo menos eu queria ser. E na outra faculdade, que Deus me perdoe. Eu já tenho contado a minha experiência que não foi boa. A gente que tem os pés com Deus, tem que andar conforme o nível que Deus nos pede, né? Eu já encontrei alguns ímpios, mas não é bom. Então esse curso é de 3 anos, na faculdade eu demorei quase 5. Por essa situação.
eu não frequentava a aula na sexta-feira. Então eu queria, na realidade, era contar que eu tenho esses 2 cursos, e especialmente esse segundo, por isso que eu estou passando detalhes para vocês. E várias doenças degenerativas, sabe o que é doença degenerativa, né? Aquelas que têm problemas com genes, aí acaba dando doenças crônicas também, dores, problemas genéticos, dores, problemas de diabetes, problemas de pressão alta, essas coisas. Então, várias dessas doenças, no final vocês vão ver que o remédio é bem simples. Mas como é uma aulinha para os nossos líderes, a visita para que eu entendi é aquele nosso irmão lá, né? Então entenda, viu, irmão? Vai ser útil para o senhor também. Mas esses líderes aqui, eu estou pegando no pé deles, você já percebeu, né? Eu sou diabético. Que Deus abençoe a todos, né? E no final a gente vai mostrar algumas coisas assim que podem ajudar, inclusive, as pessoas que têm essas doenças, tá? Então, um pouquinho de paciência, vocês estão ajudando nós, tá, crianças? Paciência aí, que no finalzinho nós vamos adorar todos juntos, eles gostam. O item 2 lá. Sobrou uma folhinha para mim? O item 2. Evite alimentos que sejam uma carga ao seu organismo. Irmãos, isso aqui foi uma aula para quem está estudando como eu, tipo 6 meses estudando, quando eu estava estudando trofoterapia, ou numa aula de um final de semana completo. Então vocês percebam bem que também a pessoa que fez isso resumiu. Vocês percebam bem como é que essa pessoa começa a se curar. Muitas pessoas não têm aquela força para levar isso adiante, mas eu vou tentar ajudar vocês, tá bem? Então vamos lá. Deixa ainda no vermelhinho. Evite alimentos carga ao organismo. O que é carga para o organismo aí? Muitas pessoas não sabem, não entendem e não sabem que são viciadas e não percebem que vício não é só álcool e nem só é fumo e nem é só droga, tá bem? Então por isso, é isso que nós vamos entender agora. Então evite alimentos que sejam uma carga ao seu organismo e ao seu sistema de proteção. Os refinados, gorduras, doces, incluindo o açúcar, né? E a má alimentação. Agora o próximo item. O que deve ser evitado para a saúde do sistema imunológico? 2. O que fortalece a saúde do sistema imunológico? Então vamos passar adiante e ver esse primeiro item ali. Próximo slide. O que faz a dopamina? A dopamina, irmãos, é um hormônio que o nosso corpo produz quando a gente come. A dopamina não é mal para ninguém. Quando a gente come uma comida saborosa, o que faz? Saliva, né? E o nosso corpo, ele tem a dopamina que nos dá esse prazer de comer. Só que tem gente que usa isso errado. Vamos adiante. Deus é tão bondoso, o próximo slide. Deus é tão bondoso que criou o prazer de comer. No prazer de comer é liberada a dopamina, sendo a sua liberação dependente do prazer ao se alimentar. E daí o que acontece? Muitas pessoas no mundo, o mundo é maldoso, criou estimulantes para criar outros tipos de prazeres. E daí está um conselho que nós lemos logo no início. Uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar em relação ao apetite. Seguinte, Satanás está constantemente alerta para nos tornar escravo dele. Através do quê? Esperto, próximo slide.
tira a receita de saúde, aqui um pouquinho, não pode deixar mais, é isso. A receita de saúde, na primeira parte, ela tira os alimentos processados e ultraprocessados e estimulantes. Então, quem são esses alimentos processados? A farinha branca, vamos ler ali, diversos salgadinhos, batatas fritas, refrigerantes, guloseimas, frituras, são alimentos inflamatórios e estimulantes. Os de origem, também os de origem animal, como os embutidos. Os embutidos são esses tipo linguiça, salsicha, coisas assim, né? Enlatados, os alimentos industrializados, concentrados, ultraprocessados. Então a receita de saúde, na sua primeira parte, ela começa a tirar um monte de coisa. Próximo slide. Ela tira também, aqui está explicando mais, dos refinados, o arroz branco, ele sai o germe do arroz e sai aquela casquinha mais grossa que ficava no pilão, né? Ou do arroz integral. Ali sai uma porção de vitaminas e também as fibras. Esses grãos de alimentos perdem nesse processo de industrialização as suas fibras. Próximo slide. A receita de saúde, na primeira parte, tira também farinhas brancas, macarrão, pães, bolos, tortas, biscoitos, pizzas e outros. Próximo slide. Bolachas recheadas, onde ele só tira ainda as bolachas recheadas, salgadinhos, chocolate, esse chocolate que é vendido por aí, tira o açúcar, refrigerantes e gordura. A indústria é tão maldosa muitas vezes que coloca até a cafeína nos refrigerantes. A pessoa, em primeiro lugar, vai comer e já pensa no quê? No refrigerante. A maioria deles tem cafeína. Muitos não sabem. Muitos não sabem. Próximo slide. Já passou, né? Está ali ainda. Volta naquele anterior. A gordura, irmãos. Preciso dar uma explicação aqui. Quando a gente compra esses biscoitinhos, o que a indústria faz? Ela coloca um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, gordura, são 3 coisas viciantes. E daí, o que as crianças, quando olham aquilo, o que faz na saliva delas? A dopamina, irmãos, é bênção para comer coisas boas. E os adultos também? Não tem adultos que são viciados em uma coisa ou outra? Ou vai tomar um chá, ele parece que é obrigado a pôr uma colher de açúcar ali dentro? Pensa nos mais velhos. Pensa nos cabelos brancos. Eu já ouvi falar de um que tomava café sem açúcar. Eu não sou de tomar café, né? Mas, já que é para tomar uma coisa ruim, põe 2. Vamos adiante. Tem gente que diz que o café é alimento. Pode ser usado como remédio. Bom, ali nós vimos, mais uma explicação. Muitas coisas a gente precisa ter tirado. Vocês viram que ali a gente tira várias coisas para começar o tratamento. Para viver um tratamento. Aliás, para já estar no tratamento. Aí tira tudo, o que sobra? Irmãos, Deus de modo maravilhoso nos fez. Eva, infelizmente, caiu por ver que o fruto era agradável para comer. Então a gente tem que ficar esperto. Aqui são toxinas do organismo que a gente tem que tirar. Lá era para a gente não se intoxicar, né? Aqui a gente tem que tirar. Aqui, metais tóxicos, agrotóxicos, produtos químicos para limpeza, poluentes de ar, tabaco e álcool, exercício físico
desordenado, eu a sua falta. A gente tem que fazer exercício físico, nós vamos ver adiante. Medicamentos, só apenas o necessário. Conheci um senhor que era diabético e sabia que o remédio era bom para diabetes. Infelizmente, ele queria ficar bom de vez. E o que aconteceu? Então, os diabéticos têm que ter cuidado. Cuidado. Não querer tomar de uma vez, por sarar de uma vez, que foi em coisa simples. Que mais ali, combinações inadequadas de alimentos também intoxicam. Quando você come, por exemplo, uma banana e depois come uma verdura, é uma combinação que te dá gases. Tem muita gente que tem gases, que vai num restaurante, né? Pega uma sobremesa lá, quem sabe de uma fruta, e comeu verdura. Aí o que aconteceu? Deu gás e ele não sabe de onde veio. Próximo slide. Antioxidantes e desintoxicantes. Aqui, quando a pessoa está intoxicada, ela produz radical livre. Radical livre, o que é? É uma sobra de cada célula. É um radicalzinho ali que sobra no nosso organismo. E nós precisamos eliminar ele. Como que a gente faz? Função, fortalecer o corpo. De fortalecer o corpo com vitamina C, vitamina A, vitamina E, selênio, coenzima Q10, né? O CoQ10, luteína, licopeno e outros carotenoides. Como faz isso? Muita gente toma suco verde. Suco verde de diversas verduras tem isso. Irmãos, eu vou correr um pouquinho, porque já é meio-dia, já estou vendo que tem pessoas cansadas. E se vocês quiserem, nós deixamos a outra parte para uma outra vez. Se quiserem, eu vou tentar procurar fazer mais rapidinho, tá? Se quiserem, nós vamos aprender hoje o remédio ainda. Quantos querem? Eu vou procurar ser rápido, tá bom? Obrigado, jovem. Gostei, você começou a colaborar. Então, próximo. Vamos passar esse. Premissas de antioxidantes. Passamos esse daí. Vamos passar esse slide também. Olha, tá. Esse daqui interessa bastante para nós. Jejum detox. Tem muitas pessoas que não sabem sobre jejum. O jejum de frutas, irmãos, pode fazer de manhã quando você vai tomar o seu café da manhã. Você pode fazer só de frutas e aproveita para orar. Jejum espiritual. Você pode unir os dois. Com líquido, ferva um pouco de água com uma fatia de abacaxi, liquidifique e tome durante 1 hora e aproveita para orar pela sua família. Jesus é o modelo de jejum. Isaías 58, 6 e seguintes, Joel 2, 12 e nos Evangelhos, Mateus capítulo 4. Próximo slide. A segunda parte que nós vimos agora, que nós vimos o que tirar, né? O que sobra? Sobra o ceasa inteiro. Já pensou na bênção? Sobra todas as frutas, sobra todos os cereais, sobra todas as leguminosas. Segundo outro, aqui, esse aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, está bem ligeirinho para vocês. Fortalece o seu corpo com alimentos saudáveis. São 4. O próximo slide, 3.1. O próximo slide. Você só pergunta que serve para mim, serve para os outros. Eu não sou diabético, mas o diabético tem fruta que interfere na diabetes? Que não pode comer algum tipo de fruta? Ou sendo diabético pode comer qualquer fruta? Tem coisas que não podem comer, mas eu não quis entrar muito nesse detalhe aqui, porque eu sabia que era longo. Tem coisas que ele não pode usar de jeito nenhum, e tem coisas que ele pode usar que é remédio, frutas inclusive.
Mas só que eu não vou passar isso agora, porque senão daí nós não chegamos no final, tá bem? Vamos com calma. Ó, frutas tem. Frutas, legumes e verduras reguladores. As frutas e verduras, ela regula e mantém a nossa saúde. Tá, o próximo slide é 3.2. Aí não, ainda no 3.1. Alimentos reguladores, regula e controla, mantendo o bom funcionamento orgânico. Todas as frutas e verduras, ela ajuda. Próximo slide. Vitaminas, morango, abacaxi, melão, caqui, manga, laranja, tomate, couve, banana, entre outros. Fibra, cenoura, rúcula, agrião, almeirão, alface, espinafre, pepino, entre outros. Percebe? Fibras. Sais minerais, abacate, ameixa, lentilha, rúcula, selga, abobrinha, hortaliças bem verdes e outros. Então, você não pode comer uma fruta lá porque tem açúcar demais? Olha aqui embaixo. Próximo slide. Aqui um exemplo. Próximo slide também outro exemplo. Veja quanta coisa sobrou para vocês. Próximo slide. 3.2 agora. Cereais integrais. Os cereais, ele é feito para dar energia, para a gente ficar esperto. Vê quando a pessoa come determinadas coisas, ela fica esperta, e às vezes dá sono. Por que dá sono? É energia, para dar sono, para a pessoa se recuperar. Fortalece o corpo, fortalece o seu corpo com alimento saudável. Próximo, aqui, alimentos energéticos e carboidratos são os cereais, fornece combustível e energia. O que é isso? Arroz, farinha de trigo, entende? Mas use integral, vamos adiante. Os alimentos energéticos, podemos passar, já falamos. Macarrão, biscoito, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, cana de açúcar, arroz, tudo isso é energético. Carboidratos. Próximo slide. Olha aqui, quanta riqueza. Pão integral, batata, inhame, arroz. Quanta coisa linda que a gente tem. Vocês perceberam que a gente tem que tirar muita coisa, parece que não sobra nada, né? Mas viram agora quantas coisas não adianta. 3.3. Leguminosas, vegetais. Agora é o seguinte,